Bom, vamos continuar então com as regras de nomeação, né, reconhecimento da função hidrocarbonetos. Agora a gente entra com uma parte aqui que é extremamente importante, né? Vai envolver aquilo que é conhecido como os radicais, tá? Lembre-se que quando a gente começou a falar de hidrocarbonetos, a gente falava sempre de ramificações, né? As ramificações ocorriam quando a gente tinha algum grupo algum grupo químico ligado a um carbono terciário e quaternário, tá? Isso está lá nas primeiras aulas sobre a química orgânica. Na classificação das cadeias carbônicas, a gente já tinha visto alguma coisa relacionada. Bom, e como trabalhar com essa questão dessas ramificações? Aqui agora, a partir de então, a gente vai chamar as ramificações normalmente de radicais, tá? Então a gente tem radicais com um carbono só, né? Eu posso representar isso por modelos atômicos. Como que eu posso pensar isso? Você pega então um composto, né, um hidrocarboneto aqui, e retira um hidrogênio, tá? Então o que fica? O que resta para a gente, né? Resta um carbono ligado a 3 hidrogênios com uma ligação solta, né? Sem o hidrogênio, ok? Eu vou chamar isso de radical, né? Porque eu vou poder conectar esse radical agora a uma cadeia carbônica principal, né? E é como se fosse uma ramificação, tá? E vocês vão ver que isso vai dar um impacto na nomenclatura, tá? Porque eu tenho que colocar essa informação sobre esses radicais nos nomes dos compostos orgânicos, ok? E como que a gente faz isso daqui? Como que é feito a nomenclatura para radical? Ela usa os princípios, né, da nomenclatura que está relacionado com aquela tabela que você já conhece. Só que com algumas particularidades, certo? O que acontece? Vamos pegar então esse caso aqui, ó, desse composto, né, dessa estrutura aqui, que tem apenas um carbono só. Se eu fosse nomear ele da maneira que a gente tinha feito na primeira parte, eu ia usar o prefixo met, certo? Porque tem apenas um carbono. Mas como agora ele é um radical e ele não tem aqui, ó, ligado a ele um hidrogênio, ele vai ganhar a terminação il. Então esse radical passa a ser chamado de metil, tá? Algumas literaturas, alguns livros chamam esse radical de metila. Tanto faz uma coisa como outra. A gente tem visto mais a primeira forma, certo? Metil. Aqui, nesse exemplo, a gente tem um radical com 2 carbonos, tá? Então, quando eu vou na tabela, eu uso o prefixo et para 2 carbonos, ok? Ele é um radical, então eu faço a terminação etil, né? IL, né? E vai ficar etil ou etila. Tanto faz um nome como o outro. E assim continua, né? Agora aqui aparece um exemplo com um radical com 3 carbonos, certo? E a ligação onde não tem um hidrogênio, ela está aqui nessa ponta aqui, né? Ó, certo? Eu vou chamar esse radical de propil. Por quê? Porque ele apresenta 3 carbonos e ele é um radical, certo? Mas existe algo a mais para a gente colocar em questão. Como a ligação sem hidrogênio está aqui nessa ponta, ele deve ganhar um N tracinho antes da palavra propil, ok? Se ao invés se o hidrogênio, a falta do hidrogênio não fosse aqui, mas fosse aqui no meio, por exemplo, ele se chamaria isopropil, ok? Que não foi esse caso aqui, certo?
Aqui a gente tem conhecido então um outro radical que, veja, a ligação sem o hidrogênio está então aqui nesse carbono central. Esse radical ele tem quatro carbonos, tá? Então, como que ele vai ganhar então o nome? Ele tem que ter o prefixo but, né? But para 4 carbonos. Como ele é um radical, certo? Ele não tem um hidrogênio ligado aqui, ó, tem uma falta de hidrogênio aqui, essa ligação está solta, né? Está livre ali. Ele vai ganhar o nome butil. Só que tem um problema, né? Ele, por essa falta de hidrogênio estar exatamente aqui nessa região aqui da estrutura, ele tem que ganhar um prefixo iso, tá? Então, o nome correto desse radical seria isobutil. Esses são exemplos, né, de radicais. A gente usa isso para dar nome, né, aos compostos. Veja como que isso ficaria então, né, aplicado. Veja esse exemplo aqui em cima aqui, ó. Então eu tenho toda essa estrutura aqui, né, desse composto orgânico, e eu tenho que dar nome para isso. Só que agora eu tenho uma ramificação, né? O problema é como fazer para localizar a ramificação. Veja, eu tenho que fazer aquele esquema de verificar se meu carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário, tá? Então, ó, esse na ponta é um primário. Esse também é um primário, certo? Esse também está numa ponta aqui, ó. Ele é um primário. Agora esse aqui, ó, observe ele. Ele é um terciário. Por quê? Ele está ligado a esse e a esse carbono, ok? Esse é um secundário. Por quê? Porque ele está ligado a esse e a esse carbono aqui. Algo parecido acontece com esse carbono. Ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Ora, como que a gente fazia para decidir se tinha uma ramificação, né? A gente tem uma ramificação quando a gente tem um carbono terciário ou quaternário na estrutura. E a gente tem um terciário aqui. Então, nesse carbono terciário, eu tenho uma ramificação. E quem que está ligado a esse carbono terciário? Esse grupo aqui, ó. Certo? Esse grupo aqui. Ok? Vocês concordam que esse grupo aqui, ó, ele é um radical? Ele é um radical, tá? Ele é um carbono cercado de 3 hidrogênios e eu posso olhar essa ligação como se fosse essa daqui. E ele é um radical com um carbono só, então ele recebe o nome metil, tá? Ele é um radical metil, ok? Agora, eu tenho que nomear a minha cadeia carbônica principal, certo? O que é a cadeia carbônica principal? Depois que eu localizo todos os meus radicais, o que sobra é a cadeia carbônica principal, certo? O meu radical está aqui, então o que ficou para trás? Eu não tenho mais nenhum radical. Isso aqui, ó, tudo é a minha cadeia carbônica principal, ok? Então, eu tenho uma ramificação, né, com radical metil, e essa parte amarela é a minha cadeia carbônica principal. Ok? Bom, agora eu tenho que... eu já tenho algumas informações para me iniciar a nomenclatura desse composto, certo? Qual que é o primeiro passo que eu devo fazer? O próximo passo, aliás, né? Eu devo enumerar os carbonos da cadeia carbônica principal. A questão é, eu começo daqui para lá ou daqui para cá? Veja, você vai escolher uma jogadinha que a gente costuma fazer. Você vai escolher um esquema de numeração dos carbonos da cadeia carbônica principal com base na proximidade da extremidade onde está mais próxima o radical, ok? Então, o radical está aqui, a extremidade que está mais próxima a ele é essa, certo? E não essa. Então, esse vai ser o meu carbono 1
o meu carbono 2, o meu carbono 3, o meu carbono 4 e o meu carbono 5, ok? Beleza? Bom, agora eu vou começar a dar nome. Eu tenho todas as informações para iniciar a nomenclatura desse composto aqui. O que eu faço? A primeira coisa que eu devo fazer é colocar informação sobre o radical. Primeiramente, vai o radical. Aonde está localizado, em qual carbono está localizado o meu radical? Que é o meu radical metil, né? Ele está localizado no carbono 2, ok? Separo por um tracinho, coloco o nome do radical. Existe mais radical na estrutura? Não, nesse caso não tem mais. Agora eu vou olhar para o que sobrou, que é a minha cadeia carbônica principal, certo? A minha cadeia carbônica principal, ela tem 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu faço? Eu vou até a minha tabela, retiro essa informação aqui, ó. 5 carbonos, prefixo pente, ok? E coloco aqui, ó, pente. Agora, eu vou olhar na minha cadeia carbônica principal. Existem ligações simples, dupla ou tripla? Nesse caso, apenas simples. Então, eu visito novamente a minha tabela. Quando eu tenho apenas ligações simples, eu coloco o infixo N, AN. E para finalizar, a qual função orgânica pertence esse composto, né? Aos hidrocarbonetos. Então, ele tem que terminar em O. Esse é o nome oficial em português para essa molécula, certo? Então, ó, essa parte aqui, ó, é a posição do radical. Essa aqui é o tipo de radical. Essa parte aqui é o número de carbonos na cadeia carbônica principal. Essa parte aqui será que existe, né, dupla ligação, tripla ligação? Não, é ligação simples na cadeia carbônica principal, apenas isso. E essa última informação é referente à função orgânica hidrocarbonetos, ok, pessoal? Esse último, o sufixo O, né? Todos os hidrocarbonetos têm que terminar em O. Agora aqui mais um exemplozinho aqui, ó. Nesse caso aqui apareceu uma estrutura com uma dupla ligação, certo? E a gente pode notar que aqui também a gente tem um radical metil. Por que é um radical metil? Se você observar esse carbono, ele é um carbono terciário, porque ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Somente ocorre isso nesse carbono, tá? Então, eu tenho um radical metil aqui e uma dupla ligação aqui nessa região. Eu tenho que dar nome a esse composto, certo? O problema eu vou ter que enumerar os carbonos dessa cadeia carbônica principal. Aí o problema eu começo nessa extremidade com o carbono 1 ou nessa? A regra diz o seguinte, se houver uma dupla ligação ou uma tripla, aquela extremidade que estiver mais próxima dessa insaturação, né, dessa dupla ou tripla, vai ganhar o carbono, vai ganhar o número 1. Então, ó, esse aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse carbono não entra na contagem porque ele não pertence à cadeia carbônica principal, ele é um radical. Então todos esses outros aqui, ó, é o esqueleto da cadeia carbônica principal.
tá? E o que não pertence a essa cadeia carbônica principal, eu devo considerar como um radical, que nesse caso foi um metil. Bom, então, quem prevalece na nomenclatura agora é a dupla, né? É a dupla que define a primeira posição, né? Então a cadeia tem que ser contada dessa direção para essa, e não o contrário. Só que para nomear, eu devo começar a dar informações sobre a posição do radical, que no nosso caso está posicionado no carbono 6. Então como que eu faço? Ó, eu venho aqui e digo assim, ó, e coloco assim, ó, na posição 6 eu vou encontrar um radical metil, certo? Eu já dei essa informação. Quantos carbonos na cadeia carbônica principal eu tenho? Eu tenho 8, né? Ó, eu contei e eu tenho 8. Esse é o tamanho dela, né? E eu vou continuar agora dando informações sobre isso. Eu vou até a minha tabela e verifico que quando a cadeia carbônica principal tiver 8 carbonos, ela vai ganhar um prefixo oct, certo? Oct. Só que essa cadeia carbônica principal apresenta uma insaturação entre o carbono 3 e 4, certo? E eu devo colocar então uma numeração, né? Que eu tenho que separar por um tracinho, ok? O problema é, qual o número que eu vou colocar, o 3 ou o 4? Novamente, você vai escolher o menor desses dois números, que é o 3. Fecho. Ele pertence a qual grupo dos hidrocarbonetos? Ele é um alceno, porque ele apresenta aqui uma dupla ligação nessa região entre o 3 e o 4, né? O carbono 3 e o 4. Então ele vai ganhar o infixo E. E para finalizar, pessoal, ele é um hidrocarboneto, né? Então, qual seria a terminação, o sufixo? O, certo? Então, esse é o nome oficial desse composto aqui, de acordo com as regras da IUPAC para a língua portuguesa. Ok, pessoal? Espero que todos tenham aproveitado essa aula. Até a próxima.